Não era dia de festa, nem feriado, nem nada especial. Era só uma noite qualquer, dessas silenciosas, em que a gente senta na cadeira de balanço, olha pro nada e tenta se lembrar da última vez que a casa teve barulho de criança. A chaleira apitava no fogão e os ponteiros do relógio da cozinha mal se mexiam, quando de repente, toque, toque, uma batida na porta. Lenta, tímida, como quem não quer incomodar. Eu até demorei para levantar. Achei que fosse algum vizinho pedindo açúcar. Mas não. Era uma menina. Pequena, magrinha, com os cabelos desgrenhados e o rosto coberto de terra. Não dizia uma palavra. Só me olhava. E naquele olhar havia uma súplica silenciosa. Um pedido que nem criança nenhuma devia ter que fazer com os olhos. Me deixa ficar. Ela tremia. Nem parecia de frio. Era medo mesmo. Aquilo me deu um nó no peito. Não perguntei o nome. Só abri a porta. A menina entrou devagarinho, como se esperasse ser mandada embora a qualquer momento. Mas não foi. Aquela noite, que começou com uma visita estranha, se transformaria na virada mais bonita e mais improvável da minha vida. Porque eu, que já tinha enterrado sonhos, marido e até esperanças, virei mãe. Mãe de uma desconhecida que chegou como um silêncio e ficou como um milagre. Ela não falava. Dormia com os olhos abertos, como se temesse que alguém fosse tirá-la dali a qualquer momento. Nas primeiras noites, deixei o sofá arrumado para ela, com cobertor e travesseiro. Mas ela só se encolhia num canto, sem se despir do casaco velho e rasgado. Comia devagar, quase como se estivesse pedindo desculpas. E foi assim, no silêncio, que começamos a nos entender. Eu não perguntava nada. Só oferecia sopa, pão quente, um banho demorado. E com o tempo, em vez de respostas, vieram gestos. Ela começou a me seguir pela casa, a me ajudar a estender roupa, a juntar os cacos do chão depois do café cair. E cada pequeno gesto dela era como um obrigada sem voz. Eu aprendi a não pressionar. A vida já tinha pressionado ela demais. Me peguei costurando um vestidinho para ela numa tarde qualquer. Peguei retalhos antigos, daqueles que eu guardava sem saber para quê. E quando ela vestiu, os olhos dela brilharam de um jeito que eu não sei explicar. Não era só alegria. Era como se ela visse a si mesma, pela primeira vez, como uma criança de verdade. A partir daquele dia, começou a falar baixinho. Me chamou de tia no começo. Depois, um dia, sem eu esperar, soltou um mãe bem sussurrado. Achei que tinha ouvido errado. Mas não. Repetiu. E nesse momento, alguma coisa dentro de mim, algo que eu achava que tinha morrido, se reacendeu. O instinto, o amor, a responsabilidade. Tudo voltou, como se eu tivesse sido chamada de volta à vida. Comecei a me perguntar de onde ela vinha, quem eram seus pais, porque tinha batido na minha porta. Mas ela se fechava sempre que eu tocava no assunto. E eu entendi. Ela me daria essas respostas no tempo dela. E enquanto isso, eu dava a ela o que ninguém mais tinha dado: paz. Um lar onde não precisava se justificar para existir. Aos poucos, a casa ganhou cor. Ela desenhava nas paredes com giz de cera. Fazia florzinhas com papel de pão. A cozinha voltava a cheirar como antigamente, com bolo no forno e risada na mesa. E eu reaprendi a viver. Foi numa manhã nublada que tudo começou a mudar. Enquanto dobrava roupas no quarto, encontrei algo no casaco que ela usava desde o dia em que chegou, um bilhete, dobrado várias vezes, quase ilegível. A letra tremida dizia: me perdoe por tudo. Cuide dela por mim, se puder. Nenhuma assinatura. Nenhum nome. Só isso. Um pedido silencioso de alguém que não teve coragem de enfrentar o que precisava. O papel estava escondido no forro do casaco, como se fosse um segredo enterrado, um fragmento da dor de alguém que desapareceu na noite. Naquele instante, eu soube. Aquela menina não era apenas uma criança perdida. Ela era um pedaço quebrado de uma história muito maior e muito mais triste do que eu imaginava. Guardei o bilhete, sem contar a ela. Não queria que sentisse que eu a invadia.
mas passei a observá-la com outros olhos. Notei que ela evitava ruídos altos, que se assustava com vozes de homens e que jamais dormia de luz apagada. Tudo indicava que o passado dela tinha sido mais do que duro, tinha sido cruel. Um trauma assim, a gente sente no ar. E toda vez que alguém estranho se aproximava, ela se encolhia atrás de mim, como se meu corpo fosse a última muralha entre ela e o mundo. Foi aí que entendi. Talvez o mãe que ela me disse não fosse só um gesto de carinho. Era um pedido de socorro, um chamado desesperado por proteção. Um dia, ao brincar no quintal, ela me mostrou uma pulseirinha de contas que trazia no tornozelo. Estava encardida, quase invisível, mas ali havia 3 letrinhas gravadas em metal: Lia. Meu coração parou. Era o primeiro nome que eu ouvia dela. É seu? Perguntei. Ela assentiu com um sorriso tímido. Era a primeira vez que compartilhava algo do próprio passado. E aquele pequeno gesto, aquela pulseira quase quebrada, me deu a coragem de tentar ir além. Comecei a fazer perguntas sutis, discretas. Você lembra de onde veio? Alguém te machucava? Mas ela desviava o olhar ou mudava de assunto. Até que uma noite, depois de um pesadelo, ela veio até meu quarto, com lágrimas nos olhos, e disse: a mulher dizia que eu era um fardo, que ninguém ia querer uma menina como eu. Meu peito se apertou. Como alguém é capaz de ferir uma criança com palavras tão cruéis? Abracei ela tão forte quanto pude. Disse que ela nunca mais ouviria algo assim enquanto estivesse comigo. Decidi, então, procurar por pistas. Fui até a polícia. Tentei cruzar os dados com desaparecimentos antigos. Ninguém com o nome Lia aparecia. Visitei abrigos. Falei com assistentes sociais. Mas era como se ela nunca tivesse existido oficialmente. E quanto mais eu procurava, mais me afundava na certeza de que ela havia sido apagada do mundo de propósito. Talvez por vergonha, talvez por medo. Mas quem faz isso com uma criança? Voltei para casa numa dessas tardes e encontrei ela me esperando com um desenho. Era de nós duas, de mãos dadas, com um sol enorme acima. No canto do papel, ela escreveu com letras tortas: agora eu tenho casa. Aquilo me desmontou, porque no fim, talvez ela não quisesse saber de onde veio. Talvez o que importasse mesmo era onde ela estava agora, comigo. Os dias seguintes ao bilhete e à pulseirinha marcaram uma mudança invisível, mas profunda entre nós. Eu já havia me afeiçoado por aquela pequena desde o instante em que ela segurou meu dedo com sua mão miúda, mas agora havia algo maior. Um pacto silencioso nascido da dor e da esperança. A menina que mal falava começou a expressar carinho em pequenos gestos. Organizava meus chinelos, desenhava retratos nossos com lápis de cor e me cobria com um paninho durante a soneca da tarde. Eram atitudes pequenas, mas que revelavam um coração em reconstrução. Cada afeto que ela me entregava era como se dissesse: eu ainda acredito no amor, mesmo depois de tudo. Foi então que passei a chamá-la de minha pequena luz. Ela sorria quando ouvia isso, como se o apelido desse a ela uma identidade nova, diferente daquela que o passado tentou apagar. Começamos a ter nossos rituais. Bolinho de chuva nas tardes de domingo, novelos de lã compartilhados enquanto eu tricotava e ela me observava com os olhos brilhando, e o momento sagrado de escutar músicas antigas na vitrola, aquelas que embalaram meus anos de juventude. Ela gostava especialmente de Romaria e dizia que a voz da cantora parecia uma prece. Era como se aquele lar simples, cheio de costuras e cheiros de ervas, tivesse se transformado num templo sagrado para ela. O mais surpreendente era ver como ela começou a florescer. Na escola, mesmo com dificuldade, lia com vontade. Os professores diziam que ela era tímida, mas gentil. Nas festas da igreja, passava o tempo todo colada em mim, mas soltava sorrisos largos quando alguém elogiava nossos doces caseiros. E dentro de casa, ali ela era livre. Corria, brincava de boneca, criava histórias e me chamava de vó, mesmo eu tendo corrigido muitas vezes dizendo que podia me chamar pelo nome. No fundo, eu sabia, aquele vó era o título mais nobre que ela podia me dar. Mas como toda relação verdadeira,
Nosso vínculo também passou por provas. Uma tarde, ela quebrou um vaso antigo que eu guardava há anos. Achei ela escondida atrás do fogão, chorando como se tivesse cometido um crime. Quando me ajoelhei e perguntei por que estava com tanto medo, ela apenas disse: "Na outra casa, eu apanhava por isso." Meu coração se partiu. Abracei Aya ali mesmo e disse que, nesta casa, ninguém seria machucado por um erro. Porque o que importava não era o vaso, era ela estar segura, livre do terror. Foi também nesse período que começamos a ter conversas antes de dormir. Eu contava histórias da minha infância e ela me contava sonhos. Um deles me marcou: quero crescer, trabalhar e construir uma casa igualzinha à sua. E encher de crianças que precisam de mãe. Nesse momento, eu entendi. O amor que ela estava recebendo não estava apenas curando suas feridas. Estava criando raízes profundas, que um dia dariam frutos no coração de outras pessoas também. Nosso lar, pequeno e modesto, se transformou num abrigo de almas. E o silêncio que antes cercava nossa convivência virou diálogo, cumplicidade, afeto. A cada dia, Lia deixava de ser apenas uma criança perdida e passava a ser parte da minha história. Uma história que começou sem planejamento, sem sangue ou laço legal, mas que se construiu naquilo que nenhuma certidão consegue provar: o amor que escolhe permanecer, mesmo sem obrigação. A vida seguia em paz, até que o mundo lá de fora resolveu bater à nossa porta, não com flores, mas com desconfiança. Tudo começou quando uma vizinha, dessas que se alimentam da vida alheia como se fosse prato do dia, resolveu fazer perguntas demais sobre a menina. Quem são os pais dela? Por que está com você? Você tem autorização para ficar com essa criança? Questionamentos que até então eu evitava encarar, pois sabia que Lia precisava de estabilidade, não de um novo furacão emocional. Mas o burburinho da vizinhança ganhou volume, e num piscar de olhos, os olhares doces que costumávamos receber viraram cochichos pelas costas e silêncios constrangedores na missa de domingo. A visita dos assistentes sociais não demorou. Vieram com pastas, pranchetas e olhares que, embora cordiais, sondavam cada detalhe da nossa casa como se buscassem encontrar alguma falha. Lia, ao ver os homens de terno e gravata, correu para o quarto e se encolheu debaixo da cama. Quando tentaram falar com ela, não disse uma palavra. Apenas me abraçou com força, como se seu futuro estivesse escorregando pelos dedos de novo. Tentei explicar tudo, como a encontrei, o bilhete, o tempo que já vivíamos juntas, a escola, os cuidados médicos que eu providenciava. Mas parecia que tudo o que eu dizia era avaliado com reservas. O mundo jurídico não compreende a linguagem do afeto. Foram dias tensos. Havia o risco real de ela ser retirada de mim. Me orientaram a buscar um advogado, e foi aí que conheci Dona Teresa, uma defensora pública aposentada que se sensibilizou com nossa história. Ela me ajudou a reunir provas, depoimentos da escola, da médica da unidade básica de saúde e até do padre da paróquia. Todos confirmaram: Lia estava melhor, mais saudável, feliz. Mas ainda assim, as palavras frias da lei exigiam algo que eu não tinha: um papel assinado, uma autorização formal. Chegamos a passar por uma audiência. Lembro do cheiro do fórum, aquele frio gelado do ar-condicionado contrastando com o calor das minhas mãos suadas. Quando a juíza perguntou a Lia se ela queria voltar para a mãe biológica, caso fosse localizada, ela apenas respondeu com os olhos cheios d'água: "Eu já tenho minha avó." Aquilo bastou para me desmontar por dentro, porque naquela frase havia mais do que afeto, havia pertencimento, havia escolha. Ao final do processo, nos concederam a guarda provisória, com possibilidade de adoção futura. Foi uma vitória, sim, mas mais do que isso, foi o reconhecimento de que o amor, mesmo quando começa improvável, inesperado e até mesmo fora dos trilhos da burocracia, tem poder de construir famílias. E ali, naquele pequeno lar com paredes cobertas de retratos desenhados a lápis de cor, a justiça finalmente escutou o coração de uma criança. Quando a tempestade jurídica passou e a guarda provisória foi finalmente garantida, eu senti como se tivesse tirado um peso de 100 quilos das costas. Mas logo descobri que a luta não acabava ali.
Era como recomeçar do zero, dessa vez com um foco novo, a educação da Lia. Até então, ela frequentava a escolinha do bairro, mas sempre com muito receio. As outras crianças notavam que ela era diferente, mais tímida, calada, sem pai ou mãe aparente, apenas uma senhora como responsável. As perguntas vinham sem filtro, e Lia, em sua fragilidade, ia se encolhendo dia após dia. Decidi conversar com a diretora. Foi aí que conheci Dona Marta, uma mulher que eu jamais esquecerei. Ao ouvir nossa história, ela enxugou uma lágrima discreta no canto do olho e me disse: "Vamos mudar isso juntas." E mudou. Criaram rodas de conversa com todas as crianças, trabalharam temas como empatia, diversidade familiar, respeito às diferenças. Começaram a incluir pequenas atividades em que Lia se destacava, como contar histórias, algo que ela fazia com um brilho nos olhos que me lembrava a mim mesma quando jovem. Em pouco tempo, a menina antes retraída passou a ser o centro das brincadeiras no pátio. Foi na escola que Lia aprendeu a confiar nos outros de novo. Mas não foi só ela quem aprendeu. Eu também me transformei. A escola me convidava para participar de atividades, palestras, reuniões. Me vi de repente rodeada por mães e avós que dividiam angústias e vitórias parecidas. E então percebi, eu não estava sozinha. Ali, eu descobri que ser mãe, ou avó, ou cuidadora não se tratava apenas de cuidar, mas também de se permitir ser cuidada. Ganhei amigas, conselhos, abraços em dias difíceis. Uma vez, durante uma festinha junina, vi Lia dançando quadrilha de trancinha no cabelo e vestido xadrez, rindo alto, sem medo, sem vergonha. Foi como assistir ao renascimento de uma alma. Era a primeira vez que eu via aquele sorriso completo. E entendi que aquela escola não ensinava apenas português e matemática, mas ensinava a pertencer. Foi ali também que Lia começou a escrever. Primeiro bilhetinhos para mim, depois pequenos textos em sala. Um dia, me entregou uma folha com o título Minha Casa Verdadeira. E o texto dizia: Minha casa é onde a vovó está. Não tem luxo, mas tem abraço todo dia. Não tem pai, nem mãe, mas tem colo, comida quente e carinho antes de dormir. Aqui eu sou eu. E isso já basta. Foi nesse momento que percebi o quanto nossa jornada tinha valido a pena, mesmo com as dores, os medos, as lutas. Porque Lia não era só uma criança cuidada por mim. Ela era uma criança inteira. E eu era mais do que uma senhora solitária. Eu era, finalmente, alguém que fazia parte de algo maior. O tempo, dizem, tem esse poder de curar. Mas o que ninguém me contou é que, às vezes, ele só adormece as feridas até que alguém ou alguma situação vem e arranca de volta a casca fina que cobre o que nunca cicatrizou por completo. Foi o que aconteceu quando, numa manhã qualquer, recebi uma carta. O envelope era simples, mas o remetente me paralisou. Era da mãe biológica da Lia. Meu coração, que havia encontrado um novo compasso nos últimos anos, voltou a bater acelerado como num tambor de guerra. As mãos tremiam, os olhos ardiam. Não sabia se abria, se rasgava, se guardava como uma lembrança amarga. Mas Lia viu, e ao ver, perguntou: "Quem é?" E eu, que nunca menti, disse: "É sua mãe." Lia ficou em silêncio. Um silêncio que doeu mais do que gritos. Era como se o mundo parasse e tudo que vivemos até ali estivesse suspenso no ar. Quando finalmente abrimos a carta juntas, as palavras eram curtas, duras e cheias de culpa. A mãe dizia que havia se arrependido, que não podia mudar o passado, mas queria, de alguma forma, conhecer a filha. Explicava que na época era jovem, perdida, envolvida em um relacionamento abusivo e completamente sozinha. Disse que largou a menina na calçada porque achava que alguém como eu, uma senhora, talvez cuidasse melhor dela do que ela jamais conseguiria. E por mais absurdo que isso parecesse, havia uma verdade cruel ali, a dor de uma mulher quebrada. Lia chorou. Chorou como nunca. E pela primeira vez, vi raiva em seu olhar. "Por que ela fez isso comigo?" repetia. E eu só conseguia abraçar. Foram dias pesados.
Reabri feridas que eu havia escondido dentro de mim também. Pensei no abandono, nas rejeições da vida, em como tantas mulheres da minha geração também foram descartadas, esquecidas, caladas. Mas também pensei em como a Lia era diferente. E talvez, só talvez, esse era o momento de transformar dor em ponte. Depois de muito conversar, decidimos que Lia escreveria uma carta de volta. Palavras de criança com alma velha. Disse que ainda doía, mas que perdoava. Que não queria esquecê-la, mas que precisava de tempo. E que não sabia ainda se queria conhecê-la. Era o direito dela. E foi nesse momento que percebi o poder do perdão. Não como um ato de aceitar o inaceitável, mas como uma escolha de não carregar o peso que não é nosso. Eu não podia julgar aquela mulher, porque em algum ponto, todas nós já fomos Lia. E todas nós, em algum momento, precisaremos ser perdoadas também. A partir daquele dia, nossa casa ficou mais leve. Não porque tudo se resolveu, mas porque aprendemos a dividir a dor. E quando a gente divide a dor, ela perde a força. Não apaga o passado, mas ilumina o presente com um pouco mais de compreensão. Lia seguiu sua vida, e eu também. Mas agora, mais fortes. Juntas. Com o tempo, a presença da Lia deixou de ser um acaso e passou a ser a essência da minha rotina. Aquela menina que chegou tremendo de medo diante da minha porta, agora enchia os cômodos da casa com risos, perguntas e uma energia que eu pensava já não existir mais dentro de mim. Era como se o destino tivesse feito um desvio só para me lembrar de que, mesmo depois de uma vida inteira, ainda era possível recomeçar. E recomeçar não quer dizer apagar o que já vivemos, mas sim encontrar sentido no que ainda está por vir. Cuidar da Lia me deu um novo fôlego. Eu, que já estava me acostumando com os silêncios longos, com o barulho do relógio marcando uma rotina repetitiva, agora corria atrás de tarefas, preparar o café do jeito que ela gostava, organizar a lancheira com bilhetes de carinho, esperar ansiosa pelo portão da escola se abrir e ver aquele sorriso que me chamava de vó. Era uma palavra simples, mas quando saía da boca dela, tinha o peso de um mundo. Um mundo onde eu pertencia novamente. Mas o que ninguém via, e talvez nem a Lia percebesse, era o quanto ela estava me curando também. O abandono que sofri no passado, a solidão de uma vida feita de perdas e despedidas, tudo começou a ter outro sabor. Comecei a me olhar no espelho com menos dureza. As rugas continuavam ali, os cabelos brancos também, mas agora eu os via como marcas de quem sobreviveu o suficiente para amar de novo. Por quê? No fim, era isso, Lia me ensinou a amar de novo. E não era um amor romântico, idealizado. Era um amor real, cheio de falhas, de erros, de reconstruções diárias. Era o amor que acolhe, que espera, que tem paciência. O tipo de amor que só o tempo sabe moldar. As vizinhas começaram a comentar. Algumas com admiração, outras com espanto. Você teve coragem de criar uma criança nessa idade. E eu respondia com um sorriso calmo. Não fui eu que criei a Lia, foi ela que me recriou. Porque só quem viveu a perda de um filho, ou a ausência de uma família, entende que a dor pode cavar buracos profundos. Mas só o amor tem o poder de preencher esses vazios, mesmo que venha de um lugar inesperado. Lia foi crescendo, amadurecendo, e cada conquista dela era minha também. O boletim com boas notas, o primeiro recital da escola, os desenhos colados na parede da sala, eram pequenos milagres do cotidiano que me enchiam de orgulho. Eu não precisava mais de grandes feitos. A transformação já havia acontecido. Estava ali, na nossa convivência diária. No carinho com que ela me trazia um chá quando eu estava cansada, ou na maneira como ouvia minhas histórias do passado, com olhos atentos e coração aberto. Naquele lar simples, escondido entre tantas casas parecidas, havia nascido uma nova família. E mesmo sem laços de sangue, estávamos ligadas por algo muito mais profundo, a escolha de permanecer, de cuidar uma da outra, de sermos abrigo, mesmo depois de tantas tempestades. Foi uma manhã comum, dessas em que o sol bate na janela da cozinha e o cheiro de café fresco se mistura com o pão quentinho. Lia já tinha crescido um bocado desde que chegou à minha vida, e naquele dia
enquanto eu cortava a maçã dela em cubinhos do jeito que ela gostava, percebi um silêncio diferente. Um silêncio cheio de intenção. Ela me olhava com aqueles olhos enormes, castanhos e firmes, como se tivesse ensaiado por dias o que prestes a dizer. E então soltou, como quem tira um segredo do peito. Mãe, posso te chamar assim de vez em quando. Naquele momento, o tempo parou. Eu senti minhas mãos tremerem e os olhos se encherem d'água. Não porque eu esperasse aquilo. Na verdade, jamais me permitiria sonhar com tal coisa, mas porque aquela palavra, dita por ela, selava algo que nenhuma certidão de nascimento seria capaz de registrar. Era o reconhecimento da nossa história, do que tínhamos construído com cuidado, respeito e amor verdadeiro. Engoli o choro com um sorriso tremido e respondi baixinho: pode, sim. Se é isso que o seu coração quer, o meu aceita com todo o amor do mundo. E ela sorriu, como quem acabava de dar um nome ao que já existia entre nós há muito tempo. Naquele instante, eu soube que todo o esforço, todos os medos, todas as renúncias tinham valido a pena. Porque ser mãe não é só gerar. É cuidar quando ninguém mais cuida. É estar ali, presente, mesmo quando o mundo todo vira as costas. E eu estive. Eu estive por ela. A partir daquele dia, as coisas mudaram sutilmente. Ela me chamava de vó em público, mas às vezes, nos momentos íntimos, em casa, soltava um mãe cheio de afeto, quase como uma prece. E eu recebia aquilo como um presente. Porque não importa a idade que temos quando alguém nos escolhe como lar, sempre haverá espaço para nascer de novo. Lia começou a levar minha história para a escola. Contava com orgulho que foi adotada de coração por uma senhora que a acolheu quando ninguém mais queria saber dela. E eu, que tantas vezes me senti esquecida pelo mundo, agora era lembrada em redações, desenhos e apresentações escolares. Passei a ser inspiração não pela juventude, nem pela beleza, mas pela capacidade de amar quando todos acham que o tempo do amor já passou. E a verdade é que o amor não tem data de validade. Às vezes, ele bate na sua porta com uma mochila nas costas, olhos tristes e nenhum lugar para ir. Às vezes, ele vem pequeno, frágil, e exige que você o regue todos os dias, mesmo quando está cansada. Mas quando ele floresce, quando floresce, ele muda tudo. Foi o que a Lia fez comigo. Ela me devolveu a coragem de sentir, de acreditar que a vida ainda podia surpreender. Hoje, quando olho para trás, vejo que minha vida foi completamente reescrita por uma escolha feita do coração, e não por obrigação, nem por laços de sangue. Foi a Lia, com seu jeito delicado e sua coragem de confiar em mim, quem me deu um novo sentido para a palavra família. Ela me devolveu aquilo que a vida tinha levado aos poucos: a presença, o riso, os barulhos de casa, a troca de olhares na hora do jantar, o silêncio que não incomoda porque é compartilhado. E foi mais do que isso. Ela me devolveu a sensação de pertencimento, de não ser apenas alguém que está passando o tempo, mas alguém que faz parte de uma história viva, em construção. Os anos passaram. Ela cresceu, estudou, se formou, e a cada etapa, lá estava eu, sentada na primeira fileira, com os olhos marejados e o peito estufado de orgulho. E ela nunca me deixou de lado. Sempre fez questão de me apresentar como a mulher que a criou, que a acolheu quando ninguém mais quis. Diz para as pessoas que foi minha filha por escolha, e eu digo que fui mãe por destino. Porque o que aconteceu entre nós não foi planejado, mas foi abençoado. Hoje somos só nós duas. Temos uma rotina simples, mas cheia de rituais que só nós entendemos. O café da tarde juntas, os bilhetes que deixamos na geladeira com recadinhos carinhosos, as conversas até tarde nas noites de insônia. A vida não me deu um lar no sentido tradicional, mas me deu uma companheira de alma. E isso vale mais do que qualquer árvore genealógica. Às vezes, vizinhos ou conhecidos perguntam se ela é minha neta, minha sobrinha ou apenas uma jovem que me ajuda. E ela responde com firmeza: é minha mãe de vida. E eu sorrio, porque a verdade é que essa menina virou o meu mundo. O amor que nasceu ali, na solidão de duas vidas perdidas, hoje floresceu como uma árvore forte,
com raízes profundas e sombra acolhedora. Eu, que tantas vezes me senti esquecida, agora sei que sou lembrada todos os dias. Não por obrigação, mas por amor. E isso ressignificou tudo. Minha velhice não é mais um tempo de espera, é um tempo de colheita. Colho os frutos da bondade, da empatia, da generosidade. E mesmo com as dores do corpo e as limitações da idade, meu coração está mais leve, mais jovem, mais vivo do que nunca. Essa é a minha história. A história de uma mulher comum que se tornou mãe sem esperar e que descobriu, na companhia de uma menina perdida, a força mais bonita do mundo, o amor escolhido. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Quero saber onde essa emoção está chegando. E se tocou seu coração, compartilhe. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é ouvir que ainda é possível recomeçar, mesmo quando o mundo já acha que você chegou ao fim.